Você sente medo do quê? Você já reparou que quando você sente medo de alguma coisa, você faz o possível para evitar essa situação, mesmo que seja algo que você queira muito fazer? Por exemplo, você quer viajar para o exterior, mas você tem medo de andar de avião. E aí surge uma oportunidade para você viajar para o exterior e a primeira coisa que te passa na cabeça é se existe outra maneira de você ir para lá sem precisar andar de avião. É ou não é assim que acontece? Então, se você se identificou com essa situação, vem comigo que hoje eu vou explicar para você o porquê isso acontece e também falar um pouco sobre o tratamento dessas fobias. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para te ajudar a se libertar da ansiedade. Tanto o medo quanto a ansiedade, eles são normais, né, para o ser humano e eles têm a função de nos proteger, eles têm a função de preservar a nossa vida. E o que melhor para preservar a nossa vida de um perigo do que nos manter afastado desse perigo, não é mesmo? Então imagina que você está andando, você foi caminhar no parque e aí você está andando e avista uma cobra no chão. O seu primeiro impulso já é se afastar desse perigo, porque se afastando disso, você vai estar evitando que você possa ser mordido, que você possa ser picado, por exemplo, né? Então essa evitação, ela é normal, é ok, né? O problema é que existem várias situações em que esse medo, ele é exagerado, ele é extremo e ele impede você de fazer coisas que você precisa fazer, né? Ou que você quer muito fazer. Então, voltando por exemplo do avião, esse medo ele acaba sendo até irracional. Por quê? Porque você sabe que o avião é um meio de transporte seguro, né? Racionalmente você sabe disso. Você sabe que estatisticamente falando, o avião ele tem menos chances de sofrer algum acidente do que de carro, né? Então ele é mais seguro que o carro, mas mesmo assim você continua sentindo medo. Quer dizer, você tem todas as evidências contra, né? Mas você tem medo e ponto. É assim. E é justamente por sentir esse medo que você evita essas situações. Porque quando você evita o que te causa medo, você se sente aliviado, né? Você sente um alívio enorme de não precisar enfrentar aquela situação. Só que o problema disso é que, mesmo você sentindo esse alívio, o medo continua aí. Na verdade, o medo se fortalece a cada vez que você não enfrenta ele, porque você não dá a chance para si mesmo de provar que o medo que você sente não vai acontecer, né? Que o medo que você sente é irracional. E aí ele vai se fortalecendo cada vez mais. E além disso, quando você não enfrenta o medo, que você sente esse alívio ele vem acompanhado de uma frustração muito grande, porque você quer fazer, né, quer fazer aquela coisa, mas você mais uma vez não conseguiu fazer. E isso te traz, né, essa sensação de fracasso, te traz essa tristeza por não conseguir fazer. Então, você evitar uma situação, ela traz esse alívio imediato, mas ela traz consequências ruins depois disso, né? Então, nunca vai ser vantagem você evitar o que te traz medo, né? Quando a gente fala de fobias, quando a gente fala de medos irracionais, nunca é vantagem você não enfrentar esse medo. Então, nós podemos dizer que você evita o que te causa medo, porque essa evitação, ela te deixa longe do perigo e também ela te dá um alívio muito grande. E é por isso que você evita essas situações. Então, quando você, pensando no exemplo de você estar caminhando e enxergar uma cobra, por exemplo, essa evitação, ela não te traz dano nenhum, né? Porque você realmente teve um perigo real ali, né? E você evitou esse perigo e essa evitação ela não te traz problema nenhum. Só que quando a gente passa para a situação do avião, por exemplo, é uma situação onde você está superestimando o teu medo. E aí a cada vez que você não enfrenta, ele se fortalece. Então por isso que é importante você buscar um tratamento para isso, né? E claro, eu trouxe o exemplo do avião, mas existem vários outros tipos de fobia, né? E que são necessários aí tratamento, né? Para que você consiga realmente se livrar desse medo. E falando na questão do tratamento, né, o tratamento para as fobias, o mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, e aí é feita uma avaliação também se é necessário
o acompanhamento de psiquiatra e o uso de medicações, né? Que aí dependendo do nível, né, dependendo do grau aí dessa fobia, vai precisar também o uso de medicações. Na terapia cognitivo-comportamental, uma das técnicas que a gente utiliza para tratar essa questão do medo, né, para fazer essa superação do medo, é a dessensibilização sistemática. Então, essa dessensibilização, ela consiste em você ir se aproximando aos poucos do que te causa medo, né? Então, você faz hoje algo que te tira da zona de conforto, mas que você consegue, e aí você vai fazendo essa tarefa até você se sentir confortável, né? Então, pensando no exemplo do avião, você poderia ir até o aeroporto e ver os aviões decolando, né? Seria um passo. Quando você estiver pronto, quando você estiver confortável com esse primeiro passo, aí a gente passaria para o segundo passo. Está confortável com o segundo passo? Passa para o terceiro, né? Então, vai fazendo sempre dessa forma. Porém, é importante que para você fazer essa dessensibilização, você tenha o acompanhamento de uma psicóloga. Por quê? Porque no meio, né, de todos esses exercícios, provavelmente irão acontecer situações em que você não saberá como lidar sozinho, como lidar sozinha. E por isso, é importante que você tenha aí o acompanhamento de um profissional, que ele vai conseguir direcionar exatamente quais são os passos que você precisa fazer de maneira, né, da maneira que seja que você consiga não ficar mais traumatizado com isso e sim superar esse medo que você tem. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que esse conteúdo ajudou você, compartilha esse vídeo nos teus stories, que isso vai fazer com que ele chegue para mais pessoas e aí outras pessoas também vão saber o que elas podem fazer, né, para melhorar, para sair dessa fobia, para vencer o medo de uma vez por todas.